E aí galera do nono ano, o professor Jair chegando para mais uma aula de filosofia. Hoje nós teremos dois momentos, que é justamente a correção, onde nós vamos trabalhar com o nosso organograma, relacionando conceitos, e logo em seguida nós vamos aqui dar início a um novo tema. Então vamos lá, em casa você com certeza tem aí na página 409, nós temos aqui liberalismo e neoliberalismo, que é justamente as duas palavras que acompanham aqui esse capítulo que nós estamos discutindo, né? Então você consegue perceber que eles estão sendo usados durante toda essa aula. Nós falamos aqui sobre vários nomes importantes que estavam presentes nesse processo. Então, para que a gente compreenda, você pega o seu livro e você vai ter aí justamente essa relação. Como assim, professor? Bom, nós vamos aqui estar trazendo esse relacionando conceitos. Então, aqui eu vou ter justamente um espaço onde eu vou colocar uma palavra. Para entendermos melhor, aqui nós estamos falando de liberalismo e neoliberalismo, com todos os nomes que fizeram parte desse processo do liberalismo e do neoliberalismo. Do primeiro lado, você vai ter aqui, nesse espaço, que é o contrato social, tá? Então, vamos entender melhor. Aqui nós temos o sistema parlamentarista, tá? Que tem justamente a origem no poder político. Essa era a defesa do liberalismo, né? Então o liberalismo defendia isso. A questão do antigo regime, justamente por John Locke, que tinha essa relação, uma função de Estado acerca do poder, e aqui a gente vai trabalhar com a questão da propriedade privada. Então entra ali a propriedade, tá? A propriedade privada. Ok? No outro lado, nós vamos ter aqui a palavra que vai entrar aqui, nação, tá? Entra ali a palavra nação e mais à frente aqui vai entrar Estado. Por que, professor? Essa relação aqui, nós temos a relação do liberalismo e no outro lado nós temos aqui o neoliberalismo. O que se tem ali do lado do neoliberalismo? Ali vai ter uma ideia de Adam Smith, tá? A liberdade total do comércio, ele coloca ali, né? E diminui o poder dos trabalhadores do Estado em função da iniciativa privada. Então aqui se trabalha com a visão, tá? Aqui nós vamos ter justamente a visão da iniciativa, tá? A iniciativa privada, que é um dos focos justamente aí do neoliberalismo. Então, em casa você vai conseguir perceber justamente essa ideia, tá? Que está aí por trás da questão do liberalismo e o neoliberalismo. Nós vamos dar sequência. Você pode aí pausar o vídeo e estar respondendo junto comigo ou comparando suas respostas diante desse quadro, tá? Então nós vamos agora dando sequência. Mais à frente, nós vamos agora para o próximo capítulo, tá? Que é o segundo, onde nós iremos falar sobre a política, né? Em introdução, nós iremos trazer aqui como introdução o capítulo 2, os regimes totalitários. É interessante falarmos sobre esse assunto, né, em pleno século XXI, falarmos sobre o que esteve presente no contexto histórico do século XX. Então, primeira imagem para que a gente possa perceber que aí é um pôster nazista, divulgado em 1943, na inscrição que se encontra na Alemanha, tá? Então você consegue perceber aí essa imagem. É uma imagem forte, né, que retrata justamente esse processo, né, processo de exclusão, em que se tinha aí com toda a história que a Alemanha tem acerca dos nazistas. Então a gente tem aí a sequência nesse capítulo, que nós vamos ter uma aula fantástica sobre contexto histórico do século XX, regimes totalitários, o nazismo, perseguição aos judeus e o Holocausto e o fascismo. Nós vamos estudar nesse capítulo. Você precisa estar atento para todas essas informações e as discussões que nós vamos trazer dentro dessa perspectiva.
Hoje, aqui nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês uma discussão importante, né? O que é essa ideia dos regimes totalitários? Bom, como você viu no capítulo anterior, o liberalismo se desenvolveu em dois momentos no século XX, logo no início e com a retomada de suas ideias. Já no fim do século, entretanto, esse período também foi marcado pelo surgimento dos governos totalitários, completamente opostos às ideias liberais e à defesa do indivíduo. A necessidade era de controlar e massificar as pessoas. Assim, vale a pena pensar: é possível justificar o totalitarismo? Então, no primeiro momento, a gente já tem aqui um assunto para discutir. De um lado, o liberalismo, tá? Que tem esses dois momentos, a retomada das ideias, né? E eles trazem também toda essa concepção que está aí dentro dessa perspectiva, né? De que existe um contrato social, propriedade privada, acerca do poder público, alguns nomes que se destacam dentro dessa perspectiva do liberalismo, mas também aqui a gente vai trabalhar justamente com o surgimento desses governos totalitários, né? Que é aí a ideia, né? Esse período também que está marcado por essas oposições, né? Justamente as ideias liberais e que defendia a defesa do indivíduo. Surge aí a necessidade que era de controlar, ou seja, massificar as pessoas, né? Ter o controle de tudo. Então, por isso que esse regime chamava regime totalitário, porque ele tinha todo o poder, né? O poder estava justamente sobre eles, né? Detentiam o poder, todos precisavam parar e perceber a autoridade que estava sobre eles, né? Então, nós vamos conseguir ter grande compreensão. Então, o que foi totalitarismo? É um sistema político ou uma forma de governo que proíbe partidos de oposição, que restringe a oposição individual ao Estado e as suas alegações e que exerce um elevado grau de controle na vida pública e privada dos cidadãos. Diferente do que se tinha com o liberalismo, que ele dava algumas opções, né? Ele trazia algumas opções de sistema parlamentarista, o poder político, antigo regime, tinha uma relação do poder, a função do Estado, a divisão, a relação propriedade privada. Já aqui dentro do totalitarismo, não se tem essa relação, né? No totalitarismo, que é esse sistema fechado de governo, existe uma palavra que é o autoritarismo, né? No Estado existe o poder político e geralmente detido em alguma situação, tá? Que ele enfrentasse, as pessoas enfrentassem ali o seu regime. Então, existia isso, tá? Nos estados totalitários, o poder político é geralmente detido por autocratas que recorrem à extensão ou às campanhas de propaganda difundidas por meio de comunicação de massa. Então, era muito forte. Então, esses regimes totalitários, eles muitas vezes se caracterizavam por extensão, repressão política, ausência de democracia, culto de personalidade generalizada, controle absoluto da economia, censura, vigilância em massa e uso recorrente do terrorismo de Estado, entre outras características comuns de regimes totalitários. Então, o recurso que se usava a compor da concentração política secreta, né? Então, existia uma perseguição acirrada, existia algo que eles construíam justamente, que era massificar as pessoas. Então, é isso que vai falar esse regime. É interessante que você possamos compreender, né, que os regimes totalitários diferem de outros regimes autoritários. No regime autoritário, o poder é monopolizador, né, por uma única pessoa ou pequenos grupos de pessoas, como um ditador, né? No entanto, no regime autoritário, era apenas preocupado com a manutenção do poder, né? Existia isso, né? Nessa perspectiva do poder, tá? Então, existia, sim, todo um contexto, e nós vamos estudar sobre isso nesse processo que traz os regimes totalitários. Mais à frente, nós vamos falar um pouco sobre o contexto histórico do século XX, tá? Sobre todo o processo que se dá em relação a essa guerra. É interessante que você pesquise um pouco mais, que você
traga mais essas definições para que você entenda sobre esse processo do regime totalitários e sobre o nazismo, né? Nós vamos estar falando na próxima aula sobre esse processo do nazismo. Espero que você tenha compreendido um pouco, pesquise um pouco sobre os regimes, pesquise um pouco sobre esse processo e sobre o nazismo. Na próxima aula nós iremos falar sobre isso. Valeu, um forte abraço.